Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu queria conversar com vocês a respeito sobre formatos de leitura. Então, sobre livros físicos, aí no livros físicos nós temos os livros capa dura, brochura, pocket, falar também sobre e-books e audiobooks, né? Qual que é a minha relação com esse formato de leitura, se eu tenho alguma preferência. A ideia desse vídeo não é, assim, dizer pra vocês, tipo, qual que é o melhor formato de leitura, não é essa a minha intenção. É mais, na verdade, uma conversa mesmo, um bate-papo a respeito desses formatos e como que eu lido com eles, né? E também, claro, eu vou falar um pouco das minhas preferências, né? Qual formato, assim, que eu tenho mais facilidade para ler, que eu acho melhor, que me agrada mais, etc. Esse vídeo foi inspirado no vídeo da Katie, do Books and Things, também é uma booktuber. Ela fez um vídeo esses dias falando sobre os formatos de leitura que ela prefere, que ela gosta mais, qual que é a sua relação com esse formato de leitura. E o vídeo surgiu justamente de uma pergunta que eu fiz para ela nos comentários a respeito de audiobooks. Qual que era a relação que ela tinha com audiobooks. Ela acabou fazendo um vídeo inteiro explicando não só sobre audiobooks, né, como que ela tem esse relacionamento com os audiolivros, ou audiobooks, como queiram chamar, mas também com os livros físicos, os tipos de livros físicos e os e-books também. Então eu vou começar esse vídeo comentando com vocês a respeito dos livros físicos, né? E qual formato de livro físico que eu prefiro mais, assim. Como vocês podem ver, eu gosto muito de livro físico, até porque eu tenho bastante aqui atrás, né? Queria ter mais, mas o espaço não deixa. Mas dentre os livros físicos, eu tenho algumas preferências. Como, por exemplo, eu gosto mais do formato brochura do que capa dura, tá, gente? Então, assim, eu sei que capa dura, a maioria dos leitores, eu tenho impressão, tá, pelo menos, prefere, porque, enfim, eu acho que a maioria pensa que talvez o livro dure mais. Pode ser até uma verdade, né? Talvez o livro realmente dure mais com capa dura do que com uma capa brochura. Não sei, talvez o livro fique em formato mais de luxo. Mas eu, particularmente, gosto de livros com capas assim, ó. Desse formato, desse tamanho, como esse aqui da Pedra Azul. A capa brochura, que é essa capa mais molinha, né? Com orelha. Tá? Então, eu realmente gosto desse formato porque eu acho que é mais fácil para manusear e até mais fácil também para carregar. Eu tenho a impressão que o livro, os livros capas duras são mais pesados. Eu não sei se isso só é eu. Eu tenho a sensação que os livros capa dura são um pouquinho mais pesados. Pode ser só uma impressão minha, uma impressão errônea que eu tenho, mas eu prefiro realmente livros nesse estilo que a Pedra Azul está fazendo ultimamente, né? E também, gente, uma coisa que eu prezo muito no livro físico é o tamanho da letra. Então, a Pedra Azul, nessa edição aqui de O Professor que eles fizeram, eles aumentaram o tamanho da letra. Porque eu lembro que os livros mais antigos da editora, os primeiros livros deles, né, a letra é muito menorzinha, muito pequenininha. E isso me incomoda, tá? Então, assim, eu gosto de brochura com orelha e uma letra grande e papel amarelado, gente. Não dá pra ler em papel branco. Não dá, eu simplesmente não consigo. Assim, eu até consigo ler, mas pra mim é uma dificuldade, tá? Ler em papel branco. Porque eu acho que cansa mais a vista, eu acho que, enfim, eu não sei, a leitura parece que não rende, parece que o papel branco não foi feito para livros. Eu sei que muitas editoras imprimem em papel branco, como por exemplo a LPM, né? Então a LPM faz muitas dessas edições mais baratinhas, né, mais em conta. Só que o papel é dessa cor, e o tamanho da letra também não é muito bom. Então, assim, eu gosto de livros pockets, né, como esse daqui. Uma coisa que eu não gosto desse tipo de livro é a questão do papel, né, da cor do papel e do tamanho da letra, que também não é muito agradável. Tem um outro problema também em livros pockets, que eu vejo que não me agradam muito. Apesar de eu gostar do formato, porque também é um livro fácil de guardar. É a questão na hora de você abrir. Então, eu gosto de abrir o livro o máximo. Lógico que com cuidado, né, para não amassar, não fazer força para soltar as folhas. Não, é abrir realmente, porque assim, eu gosto de marcar. Eu abro o livro, né, apoio o livro assim no travesseiro e leio e vou marcando, né, enfim, gosto de às vezes colocar um marcador. Até tenho aqui um marcador para vocês verem, ó. Eu gosto até de pegar também um marcador e ir seguindo as linhas, né. Eu não tô fazendo muita força, né? Uma força normal mesmo, não é intenção de soltar as folhas do livro, mas eu leio normalmente agora nesse formato. Então eu pego o marcador de página e vou passando as linhas e vou acompanhando o marcador junto com a minha leitura. Rende mais? Rende. Eu percebo que eu rendo muito mais lendo dessa forma
não tenho perigo de cair no sono se eu fizer esse movimento de acompanhar, seja com o dedo, seja com o marcador de página. Se o livro não abre, né, como esse daqui, por exemplo, se ele não abre tão bem, fica mais difícil fazer esse movimento, né, de que você colocar o marcador, o lápis, o dedo e acompanhando a leitura, né, tá vendo que ele não abre tanto. Então, eu acho que a forma como ele foi feito, eu acho que ele é só colado, ele não é costurado. Isso pra mim, gente, na minha opinião, atrapalha bastante na hora de ler, tá? Mas a Kozak Naif, ela fez uma edição pocket de Os Miseráveis, inclusive que eu estou lendo. É uma edição pocket e o papel não é nem amarelado nem branco, é um papel cinza. Ó. E o livro é mais fácil para abrir, é mais fácil para manusear. Eu consigo abrir ele mais, sem o perigo de soltar as folhas, e consigo colocar o marcador e ir acompanhando. Então, assim, não é nem muito a questão do tamanho do livro, não tem problema nenhum com livros pockets, ou livros de tamanhos normais, né, 4, acho que é 14 por alguma coisa, né, ou 16 por 18, eu acho. Tem os tamanhos que a gente tem no mercado hoje aqui, de tamanho de padrões de livros. Para mim, o que pesa muito na hora de comprar o livro é se eu vou conseguir abrir ele, né, quando eu for ler, para poder colocar o marcador e o tipo de folha e o tipo de papel, se não é papel branco, e se o tamanho da letra está adequado. Esse aqui dos Miseráveis eu achei um excelente exemplo de um livro pocket, mas com uma letra agradável. Não dá pra ver porque, enfim, tá um pouquinho longe da câmera, né? Mas o tamanho da letra pra mim é perfeito. Eu não acho que atrapalha o tamanho. E nem o papel não ser amarelo, né? Normalmente é um papel mais acinzentado, então realmente não cansa tanto. Apesar de que quando tá muito escuro, assim, já tá muito tarde, eu evito ler Os Miseráveis. Eu prefiro ler ele mais de dia do que de noite, por conta da cor do papel. Loucuras minhas, tá, gente? Mas assim, eu prefiro 1000 vezes essa cor do que o branco total de papel. Mas aí algumas pessoas podem perguntar pra mim, então, Ju, você não gosta de livros de capa dura? Eu gosto de livros de capa dura. Eu gosto, mas assim, eu gosto desse tipo de livro, não me incomoda. Por exemplo, inclusive eu estou lendo o Pais e Filhos nessa edição capa dura aqui da Companhia de Letras. E é uma edição ótima, não é uma edição assim tão difícil de manusear. Consigo abrir, a letra é excelente, o tamanho da letra, consigo colocar o marcador aqui bonitinho, o papel é amarelado. Só que assim, eu acho que varia muito de editora para editora. Então, às vezes, algumas editoras fazem uns livros capa dura que é muito difícil de manusear. Gente, eu já peguei, assim, em livraria, e que você, na hora que você abre, assim, para tentar ler, ou o livro é muito pesado, ou então a capa dura acaba atrapalhando você fazer esse movimento de abrir, de colocar o marcador, né, quem lê que nem eu. Então, assim, varia bastante. E eu acho também, isso também é uma opinião, é uma impressão que eu tenho, tá? Eu posso estar errada. Eu tenho a impressão que os livros capa dura são mais caros. Então, se você abre lá o site da Amazon e coloca lá, às vezes vem algum livro, vem em 2 formatos, né? Kindle, capa dura e capa comum, que eles chamam, né? Os livros capa dura sempre são mais caros, né? E eu percebo que os leitores têm uma preferência maior pela capa dura. Eu não tenho tanto assim. A não ser que seja uma edição especial de luxo, premium, né? Como algumas editoras fazem. Por exemplo, a minha Biblioteca Católica, que é um clube do livro católico, né, de tesouros da tradição católica, eles fazem edições de luxo de vários livros famosos da literatura católica em capas duras mesmo, como por exemplo esse daqui, que foi um dos últimos que eles lançaram. E é uma edição premium realmente, é uma edição bem caprichada, ela vem com uma folha de guarda bem, assim, vou tentar mostrar pra vocês, bem desenhada. A capa, ela tem relevo, é que não dá pra vocês verem, mas se vocês passarem o dedo aqui, vocês sentem o formato aqui da imagem de Nossa Senhora. Então a capa é toda trabalhada, certo? Então, assim, realmente faz todo sentido o livro ser em capa dura. Então, assim, a intenção da editora, não só o caso da minha Biblioteca Católica, mas também de outras editoras também que fazem essas edições mais caprichadas, mais premium mesmo, né? Edições para colecionador, que é o caso aqui. Realmente faz todo sentido o livro ser capa dura e não ser brochura, mas não me incomoda. Eu gosto, eu acho bonito, ainda mais para guardar na estante assim, ó. Então fica bem bonito mesmo. Mas assim, eu acho que vai muito também do gosto do freguês. E aí, falando dos livros importados, que eu compro muitas vezes, né? Também eu tenho 2 edições pockets, né? Da Collins Classics, né? Que também são edições mais baratas. São edições com papel reciclado.
A letra até que é ok, é razoável, né? Dá pra abrir também, é um livro fácil de abrir. E eu gosto desse formato, eu acho gostoso de ler. Eu li tanto o Village quanto o Tenant of Whitefell Hall pela primeira vez nessas edições. E são edições, assim, muito em conta mesmo, assim. Não são edições para que tem que encarecer. São edições realmente pensadas para que atinjam um público maior. Né? Não só aqueles que querem comprar livros de luxo, mas também pessoas que não se importam muito com isso, só querem ler o livro mesmo. Né? Como é o caso também da Penguin. A Penguin, a inglesa e americana, também fazem livros com formatos um pouco mais baratos, né? Apesar de quando a gente importa não fica tão barato assim, por conta do valor do dólar. Mas a ideia também da Penguin são fazer livros em alguns formatos padrões, né? E que o valor também seja um pouco mais, assim, na média, né, de um livro. Então, 3 editoras que eu tenho aqui em casa que eu importo bastante é a Penguin e a Wordsworth Classics. Essa aqui é a edição da Penguin, se não me engano é da Penguin inglesa, tá? De A Tale of Two Cities, ó. Não é o mesmo tipo de papel que a Kozak usou nos Miseráveis. Então, é um papel mais acinzentado, né? É um papel mais fino, só que é um papel que parece que é reciclado. E ele até que é gostoso de manusear também. É fácil, eu adoro essas edições da Penguin, gente, porque são fáceis também de manusear. Esse aqui, como eu falei com vocês, por conta do dólar, não foi um livro tão barato assim. Mas mesmo eu gosto bastante de colecionar, né? Porque vem todos com esse padrão de preto, né? Eu acho que fica bem bacana. A Wordsworth Classics também é uma editora lá fora, que eu gosto de importar os livros, como por exemplo, eu importei esse daqui, que é o The Way You Live Now, que eu já mostrei pra vocês. Não tem orelha, tá? Mas isso não me incomoda tanto, porque o livro é tão fácil, é tão levinho, é tão fácil de manusear, e tem o mesmo tipo de papel, ó, que eu não acho que estrague tanto, né, como algumas pessoas às vezes pensam. Não, é só você saber cuidar direitinho. O problema da Penguin, isso não foi só eu que reclamei, né? O problema da Penguin é que conforme você vai abrindo aqui, o livro vai ficando marcado. Então, conforme eu fui lendo e fui abrindo e fechando, o livro marcou, né? Na Penguin inglesa, tá, gente? E aí a gente tem a nossa Penguin brasileira, que eu também gosto pra caramba. Eu sei que muita gente não gosta do fato de não ter orelha, mas eu creio que tá seguindo o mesmo padrão da Penguin lá fora, tá, gente? Então, assim, não acho que é uma coisa que eles possam repensar, a não ser que a Penguin lá de fora também resolva fazer livros com orelha, mas eu acho isso muito difícil, tá? Porque o livro já é bem icônico no mercado, né? Então eu acho bem difícil eles colocarem orelha nos livros, tá? Mas por incrível que pareça, eu também não me incomodo tanto. Eu só me incomodei mais quando eu li o David Copperfield, né? Vocês já viram como é que é o David Copperfield na edição da Penguin. Então, um calhamação e a capa realmente dá a impressão que vai rasgar. Então, é só você saber manusear mesmo, mas eu gosto pra caramba, tá? Ainda mais do papel, que é bem diferente. Enquanto a Penguin inglesa usa um papel mais acinzentado, um papel mais reciclado, aqui a gente usa o nosso papel amarelado, acho que é pólen que fala, né? E eu gosto também, tá? Tanto da Penguin lá de fora, a Penguin britânica, e da nossa Penguin brasileira. E aí entra os famosos e-books, né? Então, assim, quando eu estou lendo um livro físico, eu tenho um certo ritmo de leitura. Então, eu mostrei pra vocês, eu coloco lá o marcador, eu vou acompanhando, gosto de marcar. Então, normalmente, eu tenho a impressão que eu leio mais devagar no físico. Até mesmo nas edições mais pockets, né? Eu gosto de ir fazendo nesse esquema. Já os e-books, né? Eu tenho aqui meu Kindle. Eu tenho a impressão que eu leio mais rápido. E eu acho que também é pela facilidade, né, dos e-books, porque eu posso até, inclusive, sincronizar com o aplicativo no meu celular. E aí, por exemplo, se eu tô na fila, sei lá, do banco, enfim... Hoje nem tanto por conta desse negócio da pandemia, mas em circunstâncias normais, eu talvez esteja na fila do banco, na fila do ponto de ônibus, esperando, eu só puxo o Kindle da bolsa, leio, ou então leio até mesmo pelo próprio celular, né, fazendo a sincronia com o meu Kindle aqui. Então, eu acho para mim mais fácil para carregar. Então, se eu preciso sair, eu prefiro sair com o Kindle do que sair com um livro físico. Mesmo dependendo do livro físico, como esse aqui da Collins. Ser um livro até que leve de carregar, alguns livros são bem pesados, né? E aí, então, se é para sair, eu prefiro levar um Kindle, ou para viajar mesmo, realmente. Eu prefiro o Kindle. E eu gosto bastante, justamente, como eu falei, dessa facilidade do Kindle, inclusive até para ler livros em inglês. Eu acho que no Kindle é mais fácil por conta dos dicionários. Então, a gente tem o Primer, a gente tem o Oxford, né? Então é mais fácil para você procurar palavras. Eu também gosto, assim, de ler no Kindle livros que eu não pretendo comprar
o livro físico agora, ou, enfim, não pretendo comprar o livro físico em nenhum momento, assim, futuro. Eu já aconteceu de eu ler o livro no Kindle e depois comprar o livro físico, já fiz muito isso, né, qual foi o caso do Trollope. Mas normalmente eu gosto até às vezes de tentar novos autores também pelo Kindle, né, em vez de logo investir num livro físico, né, de uma vez, né, com as suas exceções, mas livros contemporâneos também prefiro ler no Kindle, de autores mais recentes, né, prefiro comprar o e-book no Kindle do que eu comprar o físico, até porque, como eu falei pra vocês, não tem muito espaço aqui em casa para comprar livro físico. Mas, gente, como nem tudo na vida são flores, né? Eu não sei o que acontece com os e-books, não são todos os e-books, tá? Mas eu tenho a impressão que os e-books tem muito e-book que é mais caro que o livro físico. Eu acho que todos aqui já devem ter visto aí na loja do Kindle da Amazon que tem e-book com o mesmo valor do livro, sabe? Ou então um e-book com valor até mais alto do que o valor do livro físico. Aí não compensa, né, gente? E também eu não vejo sentido o livro digital ser mais caro, né? O livro físico ser mais caro, ok, né? Mas o livro digital, enfim, não dá para entender algumas coisas. Isso não é só no Brasil, tá? Algumas editoras lá fora também tem esse problema do livro digital ser mais caro que o livro físico, o que para mim não faz o menor sentido. E aí, por fim, tem os audiobooks, ou audiolivros, né, como eu preferi chamar. Eu escuto os meus audiobooks pelo Audible, que é uma plataforma própria da Amazon, né, e eu assino lá todo mês, tenho acesso ao catálogo deles. A maioria desse catálogo é em inglês mesmo, tem poucos livros em português, então a maioria em inglês. Então, e para mim compensa, porque é uma forma também de eu treinar o meu listening, né, de melhorar o meu listening no inglês. E eu gosto, gente, também pela praticidade. Assim como os e-books, os audiobooks são mais práticos ainda, porque você, enfim, você pode estar trabalhando, como é o meu caso, eu estou trabalhando lá e escutando um audiolivro, ou então, enfim, quem dirige, né? Pode dirigir escutando, tem até no próprio aplicativo, tem lá algumas ferramentas para quem está dirigindo e escutando, né, o livro. E nesse formato, eu gosto de ler realmente também livros contemporâneos, como, por exemplo, eu terminei de ler agora, recentemente, o A Property Rad, que é uma comédia romântica em formato de romance de época, né? Livros também com inglês mais fácil, até para conseguir acompanhar. Um outro clássico também, eu tenho uma listinha lá na minha wishlist de clássicos, e eu gosto pra caramba desse formato. Foi uma coisa que antigamente eu torcia um pouco o nariz, assim, eu falava, esse negócio não é livro, mas hoje estou queimando a minha língua por conta disso, né? Eu acho que é um formato que vale a pena você investir, se você tem pouco tempo também para ler, seja em físico, seja no Kindle. Então, se você é uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, eu acho que vale a pena você pensar em investir em uma plataforma de audiobooks. Tem o Audible e no Brasil nós temos também a Storytel. A Storytel, o catálogo não é tão vasto como o do Audible, mas eu acho que para algumas pessoas até pode ser o suficiente, né? O caso da Storytel. Mas aí se você prefere ler, que é um catálogo mais vasto, lançamentos lá fora também, que você queria ler logo, né, mas está sem tempo, talvez um audiobook resolveria. E eu gosto justamente por essa praticidade também que o audiobook traz. Lógico também que tem alguns problemas que você está ouvindo uma pessoa ler um livro para você, né? E nem sempre a voz daquela pessoa ou a forma como ela lê vai te agradar. Então eu já desisti de alguns audiobooks porque a pessoa que estava narrando, eu não gostei, eu achei que ela não estava narrando bem e acabei, enfim, deixando o livro para lá, ou então deixando para comprar o livro no Kindle e ler pelo Kindle mesmo. Então, gente, o audiobook pode ter esse problema. Se você não gostar da voz da pessoa que está narrando, vai ser bem complicado você terminar, né, o livro, né? Mesmo você colocando lá na velocidade 1.5, 2.0, sei lá, vai ser bem complicado, eu nem forço. Se a pessoa tá narrando, eu não gostar da forma como ela narra, da dicção dela, etc., eu já desisto, devolvo, né? O áudio você consegue até o seu crédito de volta, se você devolver, até um certo período ali. E bola pra frente, compro depois o livro no Kindle mesmo e tá tudo certo. Eu não tenho um formato de leitura que eu gosto mais, né? Ou eu gosto, você gosta mais de físico, ou você gosta mais do digital, você gosta mais do audiolivro. Eu gosto de todos, pra mim todos têm as suas vantagens, né? Eu gosto de apreciar as vantagens de todos eles, né? Lógico que eu vou ter sempre mais um carinho especial pelo livro físico, justamente, né, por essa questão emocional que o livro físico traz, né? Essa coisa dele tá aqui, né, fisicamente, você poder guardar e etc. Mas eu também não tenho problema nenhum com e-books e nem com audiolivros.
tá certo? Então é isso. Deixa aí seu comentário, né? Qual formato que você gosta de ler mais, se você prefere físico, o e-book, ou audiolivro, ou se pra você tanto faz como tanto fez, tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.